Olá, hoje o Pauta Aberta vai falar sobre coleta seletiva de lixo, um trabalho feito por muitos profissionais, entre eles catadores de materiais recicláveis, que são instruídos por cooperativa. Para nos explicar como é a rotina de trabalho desse pessoal, trouxemos em nosso programa Maria Dulcineia da Silva Santos, presidenta da cooperativa Copamare, localizada em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Tudo bem, Dulcineia? Tudo. Como nasceu a cooperativa? A cooperativa nasceu na Baixada do Glicério com um grupo de 6 pessoas no ano de 89, que se juntaram para trabalhar junto, arrumaram uma casinha lá junto com a ONG chamada OAF, que é a organização que auxilia a Copamare hoje. E o grupo foi crescendo e foi dando certo, e na época da Arondina eles conseguiram o espaço debaixo do viaduto ali da João Moura, que estão lá até hoje há 22 anos. Você tem ideia de quantos catadores, quantos colaboradores vocês têm hoje na cooperativa? Hoje nós estamos com 27 cooperados, mas já tivemos uma faixa de 180 pessoas dia a dia lá dentro da cooperativa. Como é a rotina de trabalho? Como funciona? Como são delegadas as funções? Como funciona isso? Olha, a gente começa a funcionar às 7 da manhã, a gente faz plantões nos finais de semana, a gente escala grupos para os finais de semana, porque a cooperativa não pode fechar, porque o entorno, a comunidade do entorno vem deixar muita doação na portaria. E a gente faz grupo também para vendas, nós temos uma comissão de venda, nós temos grupos que trabalham à noite e nós temos grupo que trabalha durante o dia. Aqueles que se dão melhor nas mesas fazendo triagem, eles ficam no horário para o resto da vida, se quiserem ficar nesse horário. Né? Agora, aqueles que preferem sair para coletar ou preferem sair para fazer venda, então a gente vai, conforme a pessoa se adapta ao local, a gente vai colocando. E a comunidade, então, tem colaborado com o trabalho de vocês no entorno ali de Pinheiros? Com certeza. E com certeza já abrangeu bastante. Com certeza. Se não fosse a comunidade, o entorno ali, não só a comunidade, como outros catadores de outras cooperativas, que na época que entrou a gestão Kassab, quase que consegue tirar a gente debaixo do viaduto. Se não fosse a comunidade, nós teríamos saído de lá. Explica um pouquinho pra gente como era esse projeto do Kassab, o que ele queria fazer na realidade. Na realidade, ele não falou nada pra gente, ele só queria que a gente saísse de lá debaixo do viaduto. Eles conseguiram tirar a Tom Maior, que trabalhavam lá na época, no galpão do lado de lá, e resolveram tirar a gente também, porque a gente fazia barulho, fazia bagunça, essas coisas. Realmente, na época a gente atendia os carroceiros, realmente tinha muita bagunça. Mas a gente foi se adaptando conforme cada governo, até que a gente chegou a um grupo de 30 pessoas, que foi o que funcionou, até a gente pegar a sessão diária há 2 anos e meio atrás. Na realidade, esse trabalho de coleta seletiva, ele não é levado muito a sério. Acredito eu que seja por esse fato também que o Kassab, de repente, quis tirar vocês debaixo ali do viaduto. E, na realidade, vocês estavam tentando mostrar que o trabalho daria certo. O que você acha? O que influencia esse trabalho para a sociedade, de um modo geral? Olha, hoje eu já posso dizer que a sociedade já está mais... eu não chego a dizer 60%, que entende o que é o material reciclável, o que significa o material reciclável para as cooperativas. Porque antigamente, quando eu comecei na cooperativa há 12 anos, eu puxava carroça, né? Aí a gente era muito maltratado, o pessoal mesmo passava nas ruas, nos carros, jogava lixo na gente. Eu ainda peguei essa época muito ruim. Mas de lá para cá a gente tem mostrado para a sociedade que é um trabalho digno, que além da gente estar dando vida aos aterros, ao meio ambiente, tirando nossa renda para a gente sobreviver dignamente. Na realidade, a cooperativa ela tem uma diferença entre os catadores associados e os cooperados. Qual é essa diferença? Na época a gente atendia os carroceiros que trabalhavam ali, até que vinha do centro, a gente atendia assim. Ele chegava com o material dele, pesava, já recebia o dinheiro na hora. Esse a gente chamava de associado. O cooperado tinha box na cooperativa, tinha espaço para guardar o material, tinha direito a banho, tinha direito à cozinha, tinha que frequentar as reuniões que a gente tem semanais. Então essa é a diferença do associado para o cooperado. E na realidade esses associados, eles acabam virando cooperados ou não? Eles ficam mesmo na função de associado? Alguns viraram cooperado e outros saíram porque devido a ter materiais que a gente não consegue vender semanal, só mensal, e algumas pessoas não quiseram esperar pelo pagamento, então aqueles que optaram receber por mês permanecem na cooperativa e aqueles que preferiam receber todos os dias saíram. É interessante a sua história. E como foi que você pensou em unir esses catadores de lixo para fazer essa cooperativa? Ou foi uma ideia não sua, mas que você abraçou e foi levando em frente? Não, quando eu cheguei a cooperativa estava formada, já legalizada totalmente. Para falar a verdade, a primeira cooperativa
que foi formada no Brasil, tanto no Brasil como na América Latina, é a Copamare, a primeira registrada, com estatuto, tudo legalizado. Então ela já estava formada quando eu cheguei. Só que na época que eu cheguei era muita bagunça mesmo, era carroceiro individual, era briga todos os dias. E de lá para cá eu fui me integrando ao grupo, eu vim direto do Maranhão para cá, e aí a gente foi vendo, com a dificuldade também do governo, a gente teve que se adaptar, né? Aqueles que queriam permanecer cooperativa ficaram até hoje. Aqueles que a gente via que não dava, que só ia mesmo colocar a gente mais para trás, a gente mandou se afastar. Assim, eles mesmo procuraram se afastar, porque eles não se adaptaram ao que o governo exigia antigamente, né? Poder dar sessão diária, né? Para você ter chegado até essa função de presidenta, como que foi essa história? Como foi ao longo dessa caminhada? Eu comecei como associado, trazia meu material, vendia e recebia. Só que para os associados tinha uma reunião semanal, quem quisesse participar, que não era obrigatório, né? Mas aí você não tinha acesso aos fundos da cooperativa que é onde fica escritório, banheiro e cozinha. Se eu tinha um banheiro na parte da frente, que tem até hoje, então só tinha acesso à balança e aquele banheiro lá de para trás. Eu comecei a frequentar as reuniões. Na época, teve uma época da minha vida que eu morei na rua, fiquei alcoólatra por uns 6 meses. Então eu comecei a frequentar essas reuniões que tem assistência social, que dava essa força. Aí conforme eu fui frequentando as reuniões, eu fui me integrando ao grupo que já estava lá, que a gente chamava a parte do fundo, né? Que a gente não tinha acesso. Então eu fui participando, e daí, quando eu tinha com 1 ano de cooperativa, eu passei para o Conselho Fiscal, que é um conselho que a gente faz uma eleição todo ano. Aí fui pro Conselho Fiscal, a gente conseguiu um projeto aí com a moradia, passei para diretor de habitação. Presidente, teve uma época que me chamaram para ser, eu falei, não quero, porque era muita função, era muito papéis para você assinar, toda coisa você tinha que correr atrás, manda o presidente, então eu não quis. E como a gente agora, o ano passado, não tinha mais ninguém, não pode repetir mais do que 4 anos, e quem estava lá já tinha passado, então me colocaram. Nessa eleição, há uma eleição, então? É uma eleição normal, com direito ao voto, tudo. Entre os próprios catadores. E não há muito, há mais ou menos essa coisa de corrupção, existe alguma coisa de combinação de votos, não, ou alguma coisa bem limpa? Não, é tudo bem transparente, a gente faz a pauta, coloca lá, hoje tem eleição da presidência, que é a diretoria que a gente chama Conselho Fiscal e Conselho Administrativo. E é onde entra o tesoureiro, secretário e presidente. O Conselho Fiscal é aquela parte mais que é trocada todo ano, que eles fazem o papel de fiscalizar as vendas, se está sendo feita as vendas, se o dinheiro está sendo gasto, com quem foi gasto. O papel dele é esse. O presidente tesoureiro é parte mesmo de documentação, assinação de cheques, essas coisas. Eu havia lido no site de vocês, inclusive, um projeto bem interessante que foi, na realidade, que nos chamou muito a atenção, que foi um projeto que vocês tinham de alfabetização, alguma coisa assim, que eu ouvi falar que ele não está sendo feito por falta de voluntários, é isso? Explica um pouquinho para a gente esse projeto. A gente tem uma sala de inclusão e tem uma sala de alfabetização completa, com vários computadores, entendeu? E na época a gente até tinha analfabeto nos nossos cooperados, e durante 2 anos tivemos no momento eu não me recordo de onde vinham os voluntários, eu só sei que vinham. E temos 2 pessoas que aprenderam a ler e a escrever. Inclusive, uma foi presidente no período passado, né? Mas, ultimamente, a sala está fechada por conta que a gente não tem mais voluntários. Vocês já tiveram por algum período os voluntários. Tivemos. Como vocês fazem para chamar a atenção das pessoas para que elas ajudem e se tornem voluntárias? As pessoas mesmo, o Colégio São Luís, a própria USP lá da Cecília, de vez em quando eles aparecem lá, aí dão uma aula de inclusão digital por 1 semana, a gente combina um horário, assim, mas para ficar fixo o ano todo de alfabetização não tem mais. A realização de eventos para conscientização das pessoas, isso existe através da Copamare? A gente faz eventos, assim, as pessoas convidam para a gente fazer os eventos e fazer a parte da limpeza. Eles colocam, por exemplo, a gente está fazendo há 3 anos, do SENAC, aquela que tem ali na Barra Funda, no Memorial da América Latina, há 3 anos. Aí eles colocaram o nosso slogan lá nos convites deles, tudo. A gente já faz há 3 anos. Como funciona o processo de reciclagem? A partir do momento que o material entra na Copamare, o que acontece com esse material e para onde ele vai? Entra e passa pelas mesas de reciclagem, que é 2 pessoas em cada mesa, a gente tem a faixa de 10 mesas. O pessoal vai separando tudo por tipo e por cor. O que é de prensar, a gente leva para as máquinas para prensar. E o que é de caçambas, que é aquelas caçambanas grandes, a gente joga dentro da caçamba.
Quando está pronta a carga, a gente liga para o comprador, ele vem retirar a mercadoria. Ok. Eu vejo muito catador de lixo ainda na rua, também por esse motivo que eu falei, até você explicou agora. Só que essa causa do alcoolismo, que você até comentou que passou também. E às vezes assim, a gente repara muito nas pessoas e a gente vê a rejeição das pessoas com relação ao catador, né? E eu acho que isso a exclusão social, na realidade, ela atrapalha muito, né? Porque o catador, ele acaba se sentindo excluído da sociedade. Então a gente precisa conscientizar essas pessoas e, na realidade, mostrar o papel que elas têm na sociedade para exercer. Eu acho que esse é o grande papel da Copamare, né? Isso que me chamou muito a atenção. A questão da ressocialização do ser humano para a sociedade, para ele se sentir respeitado, para ele se sentir com uma renda mensal fixa. Ele se sente respeitado, ele se sente gente, ele pode comprar o que ele quer, ele pode contar com o dinheiro dele. O que você acha disso? Olha, a Copamare faz exatamente esse trabalho. Tanto é que a gente dá prioridade, junto com a ONG, que trabalha com a população de rua, a gente dá prioridade para esses povos em situação de rua e de albergue para entrar para a cooperativa. A ideia da cooperativa é, a partir de 3 meses, mais ou menos, essas pessoas, 3 ou 4 meses, já possa estar saindo da rua ou do albergue. Né? Porque no albergue ou na rua dá no mesmo, né? Que eu passei por tudo isso, é a mesma coisa. Então a ideia é que nós já temos pessoas hoje lá que já passaram por esse processo, já estão pagando aluguel, não assim na cidade, mas estão pagando nos bairros afastados, nas favelas. Outros já trouxeram suas famílias de longe. Então esse é o papel da cooperativa, é botar o catador de volta na sociedade, o catador de lixo, como as pessoas falam, que para mim hoje não é catador de lixo, é catador de material reciclável. Se bem que tem uns ainda que continuam fazendo aquelas sujeiras, rasgando o saco nas calçadas, isso também acaba com o nome catador, mas a nossa meta é acabar com isso, né? A ideia da cooperativa é tirar esse pessoal da rua e colocar uma vida mais digna dentro da sua própria casa. Com relação ao equipamento de segurança dos catadores, o equipamento individual, vocês têm esse cuidado? Temos. Principalmente quando a gente está trabalhando com vidro, a gente usa luvas, que ela não perfura com o vidro, usa bota, aquelas bico de ferro, e usa um óculos que protege todo o rosto e uma parte do nariz. Dulcinea, você se sente realizada com o trabalho que você faz hoje pela Copamare e você tinha noção da proporção que esse trabalho poderia ganhar, como ele tem hoje? Me sinto, sim, realizada, porque eu não tinha a menor noção de materiais recicláveis, né? E eu me sinto realizada porque, além de eu estar ajudando o planeta, ajudando o meio ambiente, é onde eu tiro minha renda, onde eu me sustento, eu e minha filha, e que ainda esse ano, através da cooperativa, eu vou conseguir minha moradia própria. Dulcinea, eu gostaria de te dar os parabéns pelo seu trabalho e agradecer muito a sua vinda até o nosso programa. Eu é quem agradeço. Acabamos de entrevistar Maria Dulcinea da Silva Santos, a presidenta da Copamare. O Pauta Aberta volta já. Os jovens têm grandes ambições. Eles querem comprar carro, fazer a viagem dos sonhos, ter uma festa de formatura inesquecível, mas a fatura do cartão de crédito, a conta do celular, mensalidade da faculdade, dívidas e mais dívidas fazem com que estes planos pareçam inatingíveis. O que fazer então? Este é o tema do programa de hoje. Como conciliar os gastos rotineiros com despesas extraordinárias? Investimento na bolsa de valores, planejamento financeiro ou até mesmo conta na ponta do lápis são alternativas que serão discutidas a seguir. Para entendermos melhor o assunto, estamos aqui com o educador financeiro Mauro Calil, que possui MBA em Varejo pela Universidade de São Paulo e é autor do livro A Receita de Bolo, uma obra sobre como alcançar o sucesso financeiro. Olá, Mauro, tudo bom? Como vai? Tudo certo. É o seguinte, os jovens no começo da carreira, eles enfrentam alguns problemas para conciliar gastos e as despesas. Jovens, né, principalmente por terem um recurso mais escasso, vamos dizer. Como que a gente quais as dicas melhores para eles arrumarem esse orçamento? Bom, se por um lado o jovem ele tem uma renda muito limitada, por outro lado ele também
não tem compromissos muito grandes, né? Por exemplo, ele não tem que arcar com aluguel, com condomínio, com as despesas do supermercado, porque a maioria dos jovens ainda vive dentro de casa, né? Então essa, na verdade, é uma fase maravilhosa para você acumular recursos. E o que você tem que fazer? Você tem que segurar os ímpetos de consumo, né? E isso é o que é o mais difícil. E se caso ele esteja fazendo um planejamento, né, e sofra uma recaída, qual que é a ideia para esse planejamento ideal, né? Como evitar esses problemas? Primeiro, todo planejamento parte do seguinte pressuposto: quanto eu ganho, né, quanto eu gasto e aonde eu quero chegar, né? Então, um jovem quer comprar um carro, né? Ok, quanto que custa esse carro? Qual é a minha capacidade de poupança, né? Se você for fazer financiamento, você além do carro vai pagar juros, né? Então, o jovem ele tem que primeiro saber aonde ele está, saber onde ele está pisando, para então saber onde é que ele vai chegar, né? E mais uma vez, essa é uma idade fantástica para acumulação de dinheiro, né? Tem alguns pontos, né, que são muito interessantes, né? Por exemplo, hoje um estagiário vai ganhar seus R$1.000, R$1.200, e é muito dinheiro, né? É bastante dinheiro, né? Tem famílias que se sustentam com isso, né? Então, o que acontece? Fala, caramba, eu estou rico, eu estou ganhando um monte de dinheiro, né? E sai gastando. Cartão de crédito, cheque especial, etc., né? Tem algumas dicas que a gente pode falar para o jovem já logo de cara para estabelecer na sua vida financeira. A primeira, o cartão de crédito tenha um só, tá? E de preferência que te dê alguma vantagem, do tipo milhagem, alguma coisa assim, porque o jovem gosta de viajar, né? O limite desse cartão de crédito deve ser de no máximo 50% da renda dele, né? Então, se ele ganha R$1.000, o limite tem que ser de 500, tá? Porque isso vai evitar o sobreendividamento, né? No cheque especial, o limite tem que ser de no máximo 10% da renda dele, ou seja, se ele ganha R$1.000, o limite é de R$100. Por quê? Porque o cheque especial é para uma emergência. E essas são as duas fontes principais de endividamento, não só para jovens, mas para todos os brasileiros. E se caso ele ultrapasse esse limite, como proceder? Nesse caso, quer dizer, no caso do cartão de crédito, né? Poxa, ele ultrapassou, ele gastou os R$500, no próximo mês ele só pagou a fatura mínima porque gastou com outras coisas, e aí começa a entrar numa bola de neve contra ele, tá? Ele tem que parar, né? Tem que parar por um período, viver a vida à vista, como a gente fala, né? Sem postergar pagamento. O que ele tiver na carteira ele pode gastar e o que não tiver não pode. Tá. E é também muito frequente jovens deixarem a sua cidade e irem para outros locais para trabalhar ou até mesmo para estudar. E isso acaba desregulando o orçamento, né? Nessa situação, qual a melhor saída? Bom, aqui a gente tem algumas situações realmente bastante diferentes, né? E que são atípicas, tá? Existem cidades que são universitárias, quer dizer, quase toda a população universitária é de fora da cidade. Nesse caso, também, via de regra, os jovens moram em repúblicas, têm o suporte dos pais por um período, tá? Então, ainda assim, a responsabilidade não recai toda sobre eles, tá? Mais uma vez, né, saber quanto que se gasta, né? Pode ser muito chato colocar todas as contas na ponta do lápis ou fazer uma planilha no computador, é uma coisa assim terrível, né? Uma coisa assim que o legal mesmo é passar o cheque e o cheque não voltar, né? Assim, é você gastar na balada, pagar a sua bebida de todos os amigos e o dinheiro não voltar, e o cheque não voltar, perdão. Então, mas a vida não é assim, tá? A vida impõe limites, né? E a pessoa tem que ter um mínimo de consciência daquilo que ela pode chegar. Outras questões, quer dizer, depende também do curso que a pessoa faça. Além do custo da faculdade, ela tem custos adicionais. Tá? Com viagem, com materiais de laboratório, equipamentos, etc. Tá? E isso tudo, um ponto muito importante que o jovem deve ter, o universitário deve ter, é que isso é um investimento na carreira dele. Né? E isso vai fazer muita diferença em 3 ou 4 anos, um futuro muito breve. Né? Os dados do IBGE mostram
que para quem tem curso superior contra quem não tem, a média salarial é superior a 5 vezes. Então, isso faz muita diferença muito rápido. E no caso dessa planilha de orçamento, a pessoa ela estipula um limite fixo ou ela pode extrapolar um pouquinho, colocar a mais, dar uma margem de segurança? Não, pode sim, dar uma margem de segurança. Vamos imaginar uma estrada, tá? Então, você tem um carro, né? Um carro 1.0, que tem um tanque de gasolina, e você quer fazer uma viagem de X quilômetros, tá? E você sabe que com um tanque cheio você chega nessa cidade a tantos quilômetros por hora, e a 100 quilômetros por hora, em 100 quilômetros você chegaria lá gastando um quarto do tanque, né? Em 1 hora. Poxa, eu quero acelerar esse processo. Eu vou a 120 km por hora. Você vai gastar mais do que um quarto do tanque, tá? E vai chegar um pouco mais cedo. Eu quero acelerar ainda mais, eu vou a 150 por hora. Você vai gastar mais do que meio tanque e vai correr o risco de ter uma multa, né? O planejamento financeiro é a mesma coisa, tá? Você sabe quanto que você ganha, né? Quanto combustível tem no tanque e a velocidade que você quer chegar em tal lugar. O ponto é, qual é o seu objetivo? Poucas pessoas têm isso em mente. A partir do momento que você estabelece um objetivo, fica mais fácil o planejamento. Ok. Mauro, nós fomos às ruas e temos um jovem para fazer uma pergunta sobre educação financeira. O Jefferson Neres, tenho 24 anos e estudo Direito. Esse ano pretendo me casar. Queria saber como que eu concilio as despesas da formatura junto com a do casamento. O ponto aqui é o seguinte, primeiro ele precisa listar os custos da formatura e do casamento, né? No caso da formatura, ele está envolvendo não somente a ele, mas também aos familiares, e a noiva, inclusive. No caso do casamento, é a mesma história, então não seria uma frustração somente dele se ele não conseguisse, é uma frustração geral, né? Bom, listando os custos de ambos, ele vai colocar isso no orçamento dele, né? Quanto que vai custar a formatura, item por item, quanto que vai custar o casamento, item por item. E vai ver se comporta, a receita dele comporta tal gasto. Tá? Pode ser que o casamento custe o preço da formatura, né? E vice-versa. Ou seja, pode ser que ele tenha que excluir um dos dois sonhos, né? E isso é comum. Agora, como a gente não sabe aqui, pode ser que ele tenha um carro que ele possa vender, pode ser que a noiva tenha um carro que possa ser vendido. Buscar alternativas. Buscar alternativas, tá? E um outro aspecto importante é o tempo que ele tem para fazer isso. Eu não me recordo se ele falou o tempo, mas vamos dizer que ele tenha 2 anos, tá? Ele pode fazer um pré-financiamento, ou aquilo que eu chamo no meu livro de autofinanciamento. O que é isso? Ele vai poupar, né, o máximo possível, ele e a noiva, para que ele tenha a festa de casamento e para que ele tenha a festa de formatura. Tá? Okay. Chegando lá, fala assim, poxa, não dá, ele pode recorrer a um empréstimo, que é a pior alternativa de todas, porque imagine começar a vida 2 já endividado. Não seria interessante. No caso de um jovem que perceba que está sobrando dinheiro em seu orçamento, qual é a melhor aplicação que ele tem para investir essa renda extra? Bom, se sobra dinheiro, poupe tudo que você puder, tá? O jovem tem algo que é muito bom, que é o tempo a favor, né? No meu livro eu falo de tempo, dinheiro e juros, né? O tempo, na analogia da receita do bolo, é o fermento. Por quê? Porque a gente não controla o tempo, ou a gente aproveita ou não aproveita, tá? Bom, o tempo a seu favor vai te dar muitas alternativas, né? Desde que você comece a poupar desde já. E aí, a primeira alternativa, que eu acho que hoje em dia é fantástica, é o Tesouro Direto. Tá? O Tesouro Direto, para você ter uma noção, Bruna, ele te dá 50%, 60% a mais de rentabilidade do que a caderneta de poupança. E com a segurança maior do que a caderneta de poupança e a mesma liquidez da caderneta de poupança. Tá? Então você saca o dinheiro quando você quiser, com uma rentabilidade maior e com uma segurança fantástica. Tá? Eu começaria por aí.
E a partir disso, quando você já tiver um bolinho já formado, começa a pensar em alternativas um pouco mais agressivas. Essas alternativas mais agressivas, podemos citar a Bolsa de Valores. Pode citar a Bolsa de Valores. Se ele quiser investir na Bolsa, quais são os passos iniciais? Bom, o primeiro ele tem que fazer um cadastro em alguma corretora, tá? Transferir recursos e escolher ações. Mas dentro da Bolsa de Valores tem ainda uma outra alternativa que se chama Fundo de Investimento Imobiliário, tá? Que é basicamente ser sócio de um imóvel cujo inquilino é uma grande empresa multinacional. Certo. Né? É como se fosse um fundo de investimento em ações, porém com lastro em imóveis ao invés de lastro de ações em empresas. Tá? Essa é uma alternativa também bastante interessante e que acelera bastante o processo de enriquecimento. No caso, o jovem muitas vezes entrega o processo todo a uma corretora. Isso é correto? Qual é o grau de preocupação que ele precisa ter mesmo deixando suas ações nas mãos de um corretor? O jovem pode até determinar essa tarefa para a corretora, tá? Seguir uma carteira recomendada ou qualquer coisa parecida, ou colocar até num fundo de investimento em ações. Porém, com o tempo, é interessante que ele se interesse pelo dinheiro dele, né? E comece a tomar rédeas disso. O Pauta Aberta termina aqui. Acabamos de conversar com o educador financeiro Mauro Calil sobre como os jovens podem se organizar economicamente para não ter problemas no futuro. Obrigada, Mauro, pela sua presença. Obrigado, Bruno. O programa fica por aqui.